Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, do Perini. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Silvia. Olá, Kátia. Boa noite, Selma. Boa noite, Cláudia e Elaine. Muito legal ter vocês aqui para mais uma palestra. Boa noite, Nelson. Hoje nós temos uma palestra muito bacana, que é sobre saúde mental, com a psicóloga Fábia Lima. Vai ser super gostoso o nosso bate-papo. Boa noite, Leila. Me sinalizem se o áudio tá bom. Pode colocar aqui nos comentários se tá bom para me ouvir, se tá tudo ok, para a gente poder fazer já a vibração. É muito bom a gente colocar um copinho com água, né? Que sempre nas palestras a espiritualidade também está atuando, nos acompanhando. Então, é muito bom a gente manter essa rotina. Boa noite, Terezinha Braga. Beleza. Bom, obrigada, Cláudia, por sinalizar o áudio. Boa noite, André. Obrigada para nós. Bom, então vamos fazer as vibrações iniciais, né? Para que a gente possa, né? Deixar essa respiração, né? Profunda, para acalmar o nosso corpinho, né? Que às vezes a gente chega até meio correndo, né? Para a gente sintonizar a nossa mente, as nossas emoções. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Vera Lúcia. E vamos, então, fazer uma prece de abertura. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desta palestra, pedimos o auxílio dos nossos amigos espirituais, na realização da higienização dos ambientes, em nossas casas, em nós também, em nossos familiares. Pedimos também, Senhor, aos mentores, bênçãos de luz para a nossa querida convidada, que é a Fábia, que essas lições de hoje possam nos ajudar e nos estimular a buscar a nossa ação em benefício de nossa melhoria, que possamos, assim, estar cada vez mais perto de nossa felicidade. Que assim seja, e vamos fazer o Pai Nosso, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não permitas que caiamos em tentação, Senhor. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom estar com vocês. Eu vou, então, dar as boas-vindas para a nossa psicóloga querida, que vem trazer um tema bastante importante, ajudando a gente a ter mais conhecimentos, né? Facilitar essa movimentação, nossas melhorias em nós.
Olá, tudo bem? Boa Bem-vinda. noite. É uma Você está me delícia ter ouvindo você bem? aqui. Tudo bem? Muito bom te ver aqui. Obrigada, Bru. Boa noite a todos. Também estou muito, muito feliz de estar de volta. Muito gostoso. Então, você pode começar a fazer a introdução do tema. Qualquer coisinha, estou por aqui, tá bom? Tá ótimo. Bom, então espero que os nossos amigos que estejam acompanhando aí conosco hoje, de alguma forma já pode ser que já tenha me ouvido, me visto, porque não é a primeira vez, né, que eu estou aqui. Eu tenho muita honra de poder participar dessas conversas, né, desses encontros com a Cíntia, você. Da outra vez foi a Renata que me recepcionou, e são conversas tão importantes, tão gostosas, né? Porque a gente conversando um pouquinho antes, né, Bru, quem mais ganha com tudo isso sou eu, né? A gente que tem que preparar, estudar, se dedicar. Então, isso tudo me ajuda a me fortalecer também, né? Então, eu, antes de mais nada, queria agradecer e espero que algumas pessoas já tenham me conhecido. Se não, eu vou fazer uma apresentaçãozinha bem rápida, né? Eu sou psicóloga, eu, eu sou kardecista também, de berço quase. Eu vou na evangelização infantil desde os 8 anos de idade. Eu me lembro da minha mãe me levando, né, para o grupo de evangelização no sábado de manhã para tomar passe. E na doutrina eu fiquei todo esse tempo. Hoje eu tenho um trabalho, na verdade, bem adaptado por conta da pandemia, mas eu faço um trabalho no grupo Emmanuel. E aí eu foco também a psicologia aliado aí, né, ao trabalho da doutrina. Então eu faço rodas de terapia, rodas de conversa na favela do Sapé, né, nesse centro Emmanuel, que fica bem próxima à comunidade. Então grande parte do nosso público vem de lá. É um trabalho maravilhoso que eu estou com muita saudade de abraçar todo mundo, né? A gente agora só está indo uma vez por mês entregar a cesta básica e fazer alguns atendimentos. E, em paralelo a isso, então, eu sou psicóloga clínica, eu atendo, né, no consultório, agora virtualmente, porque depois da pandemia, o que foi bom por um lado, porque as fronteiras se abriram. Então hoje eu tenho pacientes no Brasil inteiro, porque o atendimento online possibilita. E também faço trabalhos de consultoria nessa área de desenvolvimento de pessoas para as empresas. Então, eu também dou aula em cursos de MBA, de pós-graduação, faço atendimento, é, faço palestras, consultorias, e eu também sou palhaça no Hospital do Câncer. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu gosto muito dessa minha função, então eu sempre falo dela, né? Que eu sou a doutora Tutti Frutti, aos sábados, com os pacientes da oncologia do ICESP. Claro que a gente agora vai precisar esperar a vacina, mas é um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer, né? Então, esta sou eu. E aí, a gente conversando sobre o tema de hoje, né? Eu falei, puxa vida, claro, eu trouxe aqui alguns conceitos, algumas coisas para a gente conversar, coisas que eu estudo, porque é objeto do meu trabalho diário, né? Ali na clínica, ou fazendo os trabalhos, né? Dentro das empresas também, porque graças a Deus as empresas perceberam que saúde mental não é um tema só que a pessoa precisa pensar individualmente, que isso também é importante levar para os funcionários. Então, várias empresas eu faço projetos nessa área, né? Mas eu gosto muito de começar essa conversa com uma pergunta. E aí, Bruce, você me ajuda a ver como é que o pessoal tá, né? Eu queria perguntar para vocês o que é mais importante, na opinião aí da nossa audiência: a saúde mental ou a saúde física? O que vocês acham? O que eu preciso cuidar primeiro? Do meu corpo, né? Desta casa onde eu moro, eu falo que o nosso corpo é a nossa morada, né? A gente recebe essa casa e ela é emprestada, né? Porque a gente recebe a chave dela lá no dia do nascimento, esse corpo. E aí eu moro nela durante, 80, 90, eu acho que eu quero morar nessa casa uns 100 anos, e aí depois a gente entrega essa casa, né? A gente devolve. Como é que eu devolvo esse corpo, né?
Como é que eu cuido? Como é que eu faço a manutenção desta casa que eu moro? Será que eu cuido, né? Faço lá as reformas, pinto a parede, cubro as rachaduras, cuido, né, do funcionamento dessa máquina, ou não? Eu vou usando e nem vejo se está desgastada, se não está, o que que eu preciso fazer, como é que é? E aí, essa morada chamada corpo, ela habita também um espírito e habita também um psiquismo, né? Que é a minha Exatamente. saúde mental, a minha saúde emocional. E aí, o que que eu cuido? De um ou de outro? O que que eu priorizo? Já temos alguém participando, as pessoas falando, Bru? O pessoal está Vamos, tímido sintam-se ainda. à vontade, pessoal, para colocar aí como é que vocês veem essa questão, né? O que está vindo primeiro? Aqui o Nelson, ele diz que é a saúde mental, porque ela coordena todo o restante. E a Elaine também. Olha só que coisa importante, né? Ó, que legal. Porque senão o corpo fica doente, isso é verdade, né? Kardec Olha, também traz essa informação para a gente, dentro, né, das obras básicas, dentro da psicologia, isso é muito, né, muito falado, dentro de outras filosofias orientais também. Então, a gente percebe que o conhecimento a respeito desse cuidado, né, do ser integral, ele é fundamental. E nós somos responsáveis por esse veículo. Eu estava vendo alguns trabalhos, alguns livros, né, a respeito do ser completista, né, que é quando você tem lá um planejamento encarnatório, aí o mentor fala assim, olha, tal combinado, não volte aqui antes de completar 70 anos, né? Isso numa das obras do Chico Xavier, né? Então, porque a perspectiva de vida, né, na época, eu acho que nos anos 40, 50, se eu não me engano, era menor. E hoje, olha só, a gente vê, todo dia a gente vê uma notícia de uma pessoa que está sendo vacinada e passou dos 100 anos, 100, 105, né? Então, a gente também tem que pensar que tipo de qualidade de vida eu quero ter ao longo da minha vida, né? Tem bastante gente aí colocando opinião. O Ayrton, ele fala que né, a questão do cuidado do mental precisa, né, para que haja esse cuidado do físico, essa vibração, que a Kátia também fala, né, que é importante manter, né, essa emoção, essas energias saudáveis. A Kátia, ela traz aí algumas dicas também de meditação, de estudo, as palestras, né, que são alimento para o nosso espírito, para a nossa mente, né? Então, como é importante, né, a gente ter acesso a esse tipo de trabalho. Aí a Cláudia traz que o prioritário é a saúde mental, né? Porque é onde começa tudo, não é mesmo? é. Olha, quanta coisa bacana, maravilhoso. Eu acho que essas reflexões elas são muito importantes, porque às vezes o que eu observo na prática, né? A gente realmente reconhece que as emoções elas são muito importantes. Inclusive, alguém falou aí, eu acho que o Ailton, né? Que o corpo fala. Se eu não olho para as minhas emoções, em algum momento esse corpo vai gritar e vai me parar, porque de alguma forma essas emoções elas vão ter que ter alguma vazão. E o corpo é o último recurso, né? Através das doenças psicossomáticas. Então, eu até já falei isso aqui. A notícia é: toda doença ela tem um fundo emocional, toda, porque a gente de alguma maneira traz esse psiquismo, traz essas emoções, a gente através dos nossos sentimentos, a gente altera os nossos hormônios, a nossa bioquímica do corpo. E, por exemplo, se a gente está o tempo todo focado no medo, na angústia, no nervoso, na apreensão, na ansiedade, enfim, é cortisol que eu estou circulando o tempo todo dentro desse corpo. O cortisol é o hormônio do estresse e ele causa uma série de danos para esse corpo. Então, em algum momento, esse bombardeio de cortisol por conta das minhas emoções vai me trazer um prejuízo. Ou seja, vai desencadear numa doença, numa psoríase, numa gastrite, numa enxaqueca, enfim, aí nós temos um cardápio vasto, né, de enfermidades que a gente, se a gente não olha o que está acontecendo, é aí que a gente vai parar, né? É um E aí, gasto energético muito grande, né? E assim, e geralmente essas energias do medo,
principalmente do medo, porque o medo paralisa a gente, né? Todos aqueles mecanismos que a nossa mente vai buscar para se preparar para uma ação, ela fica totalmente inibida, né? Então, eu acho que o que está mais pegando em muita gente é o medo, principalmente nessa perspectiva que a gente está na atualidade, de enfrentar tantas coisas, tantas adaptações, para que a gente consiga exercer minimamente as nossas funções do trabalho. A gente vê que as políticas de saúde não foram adequadas, a gente tem aí uma população que enfrenta no transporte coletivo, então fica essa insegurança, né? A pessoa fica naquela angústia porque precisa sair de casa para poder manter o pão, e aí, se ela não busca um suporte com um psicólogo, ou numa casa religiosa, ou num grupo espírita, que seja, na própria religião, se a pessoa não cultiva esse tempinho para ela, né, se reenergizar, se conectar com o sagrado, ela vai perdendo cada vez mais a energia vital dela, e isso é uma responsabilidade individual nossa, não é? Sim. O que você está falando, Bru, é fundamental. A gente está vivendo, sim, um momento bem peculiar da humanidade, que espiritualmente a gente entende o que está acontecendo, a gente sabe que a gente está no momento de transformação, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, né? O planeta está em transformação. A gente sabe que a gente está entrando no mundo de regeneração. A gente está passando, né, de provas e expiações para um mundo regenerativo, um mundo com outro patamar mesmo evolutivo. E ainda assim a gente resiste às mudanças, né? E aí a gente quer controlar, porque o que é o medo? O que é a ansiedade? Aí falando já um pouco dos transtornos, é controle. Ansiedade, por exemplo, que é um dos top 5 aí de transtornos é a ansiedade. Por quê? Porque a gente quer viver no futuro. A gente quer saber o que vai acontecer lá na frente, né? A depressão, em geral, são aquelas pessoas mais arraigadas ao passado, né? O lamento do passado, o que podia ter feito, puxa, eu devia ter feito de outra maneira, eu podia ter, enfim. Só que passado a gente não volta, a gente não tem uma borracha que apague, né, o nosso passado. O passado ele só serve de referência. Eu olho para aquilo que eu acertei e aprendo, e eu olho para aquilo que eu errei e falo, peraí, não vou repetir, eu vou aprender, eu vou fazer diferente. Então, o passado é só referência, ele não pode ser uma escravidão. E muita gente está algemado ao passado. Mas também tem muita gente algemada ao futuro. E o futuro, ele é para a gente se planejar, ele serve para a gente olhar e falar, peraí, qual é o termômetro que eu tenho que ter, qual é a bagagem certa que eu vou fazer para essa viagem chamada futuro? Mas espera aí, não adianta eu ficar algemada com o futuro, porque aí eu quero controlar. Por que a gente quer controlar? Porque a gente resiste à mudança. Eu quero controlar para ficar tudo igual, para eu ficar na zona de conforto, para eu fazer tudo igual, para eu fazer tudo que eu sempre fiz, o que eu estou acostumada, repetir os meus padrões, entrar no meu ciclo, não sair do meu ciclo vicioso. É isso que a gente precisa pensar. E aí a gente quer fórmula mágica. Ah, Fábia, todo dia alguém me pergunta, Fábia, você que é psicóloga, você poderia me dar umas dicas para sair da depressão, da ansiedade, do pânico, E aí o que eu falo assim, claro que existem dicas, e que todos nós, de alguma forma, sabemos, a gente precisa cuidar, que, como todos nós falamos, a saúde mental, ela não é, a Organização Mundial da Saúde diz, saúde mental é bem-estar biopsicossocial e espiritual, ou seja, bem-estar do corpo, bem-estar da mente, bem-estar das nossas relações sociais e da nossa conexão com essa transcendência. Não interessa a religião. Aqui a gente está num movimento espírita, mas não importa a bandeira. Jesus não usava crachá, eu sempre falo isso. Não tem. Você lembra de algum evangelho, Jesus está falando assim, eu sou Seixonoye. Não, eu sou Umbanda. Não, Jesus era do kardecismo. Jesus não tinha crachá. Então, não importa a conexão que eu quero, mas eu preciso olhar para isso. Só que a gente resiste. E a gente quer dicas.
A gente quer fórmulas. Por que o marketing, né? Você abre a internet, você abre 1 bilhão de pessoas prometendo cura da ansiedade, cura da depressão, prometendo uma saúde maravilhosa, prometendo tudo. Porque as pessoas querem isso. Um remedinho mágico para tomar e acordar saltitante, feliz, não é, Bru? Eu também queria, todo mundo quer o mundo Disney, que você vai lá com a varinha da sininho e tudo fica encantado e maravilhoso. Mas só que não, né? Isso aí é nosso ego infantilizado, né? O adulto que nós somos, e a gente falou sobre isso, né? A maturidade, ela traz essa lucidez, né? E a maturidade não tem nada a ver com a cronologia, viu? Porque eu conheço muitas pessoas imaturas com 70 anos e muita gente madura com 20, viu? Aliás, vamos combinar que os espiritinhos novos aí que estão chegando, você tem 2 filhos, você sabe a qualidade, o gabarito dessa galerinha que está reencarnando aí. O afeto, a importância do afeto, né? Então, lembrando daquele comentário da história do Jesus com o crachá, a única bandeira dele é o amor, né? É o amor, o perdão, coisas que a gente tem muita dificuldade de fazer ainda, né? E na quarta a gente comentou um pouco, né, dessa questão da infância espiritual, que a gente tem essa dificuldade de compreender até mesmo o que é esse amor, né? Porque o amor não exige nada. Então, a gente está nesse plano justamente para poder aprender com os nossos familiares. Às vezes a gente tem uma desavença, uma diferença, mas a gente precisa começar a perceber que a gente só cresce junto, né? E respeitar o limite do outro, né? Respeitar a decisão do outro, porque isso ainda está faltando. E assim, a geração dos anos 80 para cá ainda sofre um pouco com essa questão, porque uma parte é super progressista, né, vai para frente, né, entre várias bandeiras, é super ativo, mas tem uma outra meio que se encostou naquilo que estava aparentemente seguro. E hoje a gente percebe, a gente sabe que a única segurança é aquela que você construiu ao longo do teu caminho. Maravilhoso, Bru. E, Bru, você falou coisas incríveis, ó. Primeira delas, eu só consigo ter respeito pelo outro uma vez que eu me conheço. Jesus, Jesus, bom, ele é imbatível, né? Eu sou muito fã desse cara, ele é demais, né? Jesus é o maior psicólogo do planeta, né? Ele é nosso grande governador desse planetinha azul. E Jesus falava, não dá para eu amar o próximo sem eu amar a mim mesmo. O que é isso? Eu preciso me conhecer. Quem eu sou? Eu adoro essa pergunta, Bruna. Ninguém sabe me responder de cara. A pergunta aí para as pessoas. Quem é você? Não é a sua profissão, não é se você é mãe das crianças, se você estuda pedagogia. Eu não estou perguntando nada disso. Eu estou perguntando quem é você. O que te compõe como ser humano? Quais são as suas sombras e quais são as suas luzes? Quais as suas potências e quais são as suas fraquezas? Porque se eu não sei quem eu sou, eu fico mascarando, que dá trabalho, né, gente? E a gente adora a fórmula mágica, a gente adora uma receitinha, a gente adora. Por quê? Eu não saio da zona de conforto, aí eu não me mexo muito, eu vou lá, vou no copy cole, né? Então não tem. Eu me conhecendo, eu entendendo quem eu sou, aquilo que o outro provoca em mim, porque a gente adora delegar, você já reparou? Não, a culpa não é minha, a culpa é da pandemia, a culpa é do Bolsonaro, ó, entrando em política aqui, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, só dando um exemplo, a culpa é do governo. Expiatória, né? Porque assim, eu sempre procuro pensar muito no sentido prático, sabe? Do que está no universo mais próximo. Porque não adianta a gente se perder na questão política se nem o nosso a gente faz. Acho que a gente precisa, né? Que nem o Rodney falou ontem, olha, eu tô apontando o dedo para você, mas quantos tem? Ó, voltando para mim, ó. Bastante, 4 né? Direcionado para a gente. Jesus falou disso, olha, você está se preocupando com a trave no olho do outro, olha o cisco que está no seu. E o meu cisco estava aqui, ó. Exatamente. Então, essa questão do simbólico, de você perceber, né? Então, assim, são ações simples que a gente, né? A gente vai galgando por passos, né? Com muito autorrespeito, mas também não ficar encostado, né? Ah, eu sou a vítima, então, assim, tudo, né? Foi acontecendo assim, porque a gente
a gente, talvez no decorrer da vida da pessoa, né, se for pensar na perspectiva psicológica, às vezes tem um histórico, né, dela não ter tido segurança para tomar as escolhas, mas a partir do momento que você busca essas informações, por isso que é importante fazer terapia, né, seja com psicólogo, seja com psicanalista, porque você começa a ter a oportunidade de olhar para si. Quando a gente vai para uma casa espírita, a gente também é convidado a se conhecer. Então, é um trabalho árduo, mas que compensa. Quando a gente vê, sei lá, 1, 2 anos, 3 anos, quando a gente olha para trás e diz, nossa, mas como mudou? E assim, a gente sempre indica fazer o evangelho no lar, uma vez por semana, que seja 15 minutinhos, já faz uma diferença muito grande, porque você faz essa transformação do ambiente, né? É buscar essas informações com uma psicóloga, porque ela tem as ferramentas para te ajudar. Então, é unir essas ferramentas em teu favor, né? Para que você se mexa. E muita coisa do sofrimento que a gente tem, Kardec sempre falou isso. O sofrimento, muitas das vezes, somos nós que causamos, mas também ele é o aguilhão que te faz te movimentar. Porque senão você fica, não, tá bom, aqui eu vou ficar aqui mesmo, né? Tem até aquela frase de morrer encostado no barranco, né? A gente escuta, eu escutava muito isso na adolescência. Então é isso, a gente precisa se movimentar mais em benefício de nós. A gente tem uma responsabilidade sobre esse equipamento maravilhoso que Deus nos concedeu, né? E aí a gente vai, né, somar esses esforços e vai, né, à luta, né? Tem que ter coragem, tem que ter força. Por quê? Porque é muito gostoso a gente ter o conhecido, né? Então, eu acho que, assim, aproveitar para pensar assim, o que essa pandemia me ensinou? Será que eu tenho que ficar lá noite e dia no Jornal Nacional, consumindo essa loucura que está o planeta, né? Entrando nessa vibração, nesse padrão vibratório que o planeta está, porque não é aqui no Brasil, é o planeta Terra em movimento, né? E eu ficar lá noite e dia no Datena, no Jornal Nacional, eu sou eu sou meio radical. Eu não assisto televisão há mais, eu não consigo nem lembrar a última vez que eu assisti TV aberta, né? Eu escolho aquilo que eu ponho dentro da minha cabeça, que eu ouço, porque eu acho que a qualidade dos meus pensamentos, e eu trabalho muito isso com os meus pacientes, a gente precisa começar a estar no presente, né? A gente estava falando, ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. Chega, eu preciso estar no hoje. Eu preciso, mas eu estou preocupada com a pandemia. Gente, então vamos lá. Primeira dica. Todo mundo adora dica? Anota a dica. Se preocupa, coloca-se uma lista. Preocupações produtivas e preocupações irrelevantes. Preocupações que eu não tenho controle. Porque adianta eu me preocupar se a vacina foi feita no Butantan, se vai vir de Oxford. Está no meu controle? Eu sou cientista, eu sou do governo, nada, né? Agora, o que está no meu controle? Que preocupação que é produtiva para mim? O que eu preciso me atualizar? Eu vou perder o emprego. Tá, então a preocupação produtiva preciso me atualizar. Hoje o que não falta é curso online. Eu preciso aproveitar que eu estou 24 horas em casa, com os meus filhos, com meu marido, com a minha esposa, e começar a olhar para a minha relação. Porque antes eu mascarava, porque eu ficava o dia inteiro trabalhando, não dava tempo de eu olhar para a minha relação com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. E hoje não, eu preciso ficar de frente com essas pessoas. Como é que ela tá? Eu enfio o iPad, iPhone, o telefone na cara do meu filho o dia inteiro e pronto? Né? Ou não, ou de fato eu estou buscando diálogo, buscando olhar essas dificuldades e juntos a gente construir uma maneira de passar por tudo isso, né? Então, faz uma lista das preocupações produtivas e daquelas que você não tem controle. Aquela que você não tem controle, você risca. A partir de agora você não precisa mais pensar, porque adianta você gastar energia, tempo, cabeça, e ficar sentindo medo lá na notícia do Datena, ficar sentindo medo do que o William Bonner toda noite fala lá pra gente, adianta? Eu só entro, e aí indo para um lado espiritual, nós somos imã, lembra? A gente atrai aquilo que nos é semelhante,
É o botão do rádio, a sintonia da rádio. Eu vou lá na sintonia daquela rádio que tem a ver com a minha onda, com as minhas ondas, com a mesma onda que eu vibro. Que onda que você está vibrando? No medo, na raiva, como é que fala? Na mágoa, no rancor, no vitimismo. Olha o que Deus está fazendo com a humanidade. Colocou um vírus para matar todos nós. Oh, coitadinho de mim que nasci na Terra, no planeta Terra, né? Ou eu estou sintonizando, né, numa vibração de evolução. Poxa, olha, Deus é incrível. Jesus e Deus, eles são incríveis. Olha o soco no estômago que ele deu para a gente, chamado pandemia. A pandemia veio para falar assim, ó, acorda, acorda, se sacode, minha querida, meu querido. Vai ficar aí na zoninha de conforto até que dia? Vamos lá, o mundo está se transformando, o planeta está se transformando, e você aí encostado no barranco, né? Então, esses são os chamados, mas a gente não ouve, porque a gente fica no Jornal Nacional, no William Bonner e no Datena. Não tenho nada contra eles, tá? Não tenho nada contra eles, mas é só para a gente prestar atenção. A gente busca onde está o lugar seguro, né? E eu até queria aproveitar que tem uma questão aqui que a Leila Adorno trouxe, né? E aí eu vi uma partezinha que me chamou a atenção, que é sobre síndrome de borderline. O que é isso? Eu conheço um pouquinho do burnout. Aí você pode comentar um pouquinho dessas síndromes. Tá, eu até ia falar, né? Quais são? Eu fiz uma pesquisa, porque com a pandemia sempre existiu tudo isso, mas a pandemia ela agravou de uma forma assim exorbitante os transtornos, né? E aí, claro, isso no mundo inteiro, mas eu trouxe os dados do Brasil. Então, olha, a depressão aumentou acomete 12 milhões de pessoas. A ansiedade, hoje, no Brasil, 10% da população sofre de ansiedade, por exemplo. E aí, além disso, tem o síndrome do pânico, as fobias, transtornos obsessivos, o obsessivo compulsivo, o estresse pós-trauma, ansiedade generalizado, né, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e o borderline é uma outra síndrome que a pessoa, ela tem uma série de características. Eu não tenho profundidade, eu não trabalho especificamente com os borderline, mas são pessoas que têm é como se fosse uma linha muito tênue entre não é a normalidade, né? Porque a normalidade na psicologia não existe, né? O que é normal? Mas são pessoas que têm dificuldade em lidar com algumas questões e rapidamente ou facilmente elas invadem a linha de um transtorno, de uma crise, tá? Mas eu não tenho propriedade para falar com profundidade. Eu vou até dando um Google aqui para refrescar minha memória enquanto isso. Eu não sei, tá? Existem muitas coisas, eu sou especialista em ansiedade, 90% dos meus pacientes hoje, e vamos combinar que não é muito difícil, né? Atire a primeira, eu brinco que atire o primeiro álcool em gel, aquele que nunca teve uma ansiedade, né? Todos nós, de uma forma... A máquina de lavar, né, no estômago, nossa, é terrível. Graças a Deus eu estabilizei. Pois é, de uma forma ou de outra, a ansiedade, e aí ela tem vários graus, né? Leve, moderada, e a crise de ansiedade, antes dela virar, ela pode ter sido virar um transtorno de ansiedade generalizado, onde toma a pessoa de uma tal maneira que ela não tem paz. O tempo todo, aquela avalanche de pensamentos. E Fábio, quando que eu sei que é aquela ansiedade normal e a ansiedade patológica? A ansiedade normal, ela até nos protege, que é aquela ansiedade assim, puxa, vou ir fazer a live hoje com a Bruna. Qual que é a ansiedadezinha? Vou me preparar, deixa eu ler meu material, deixa eu pegar, e ainda assim fui pega com calça curta, não pesquisei sobre borderline, né? Mas a ansiedade normal vou me preparar, meia hora antes eu já começo a me organizar. Enfim, esta é a ansiedade saudável, vamos dizer assim, aquela que você se planeja, aquela que você se prepara, né?
Agora, aquela que te atormenta, que os seus pensamentos chegam até turvar sua mente, É que o excesso aquele de pensamento. meditação também, né? Muito disso, eu já vi muito disso em algumas obras de psicografia, acho que até no Livro dos Espíritos, se não me engano, eu vi outro dia falando que, olha, a maioria das vossas preocupações são mais fruto da vossa imaginação do que realmente o fato que vai acontecer. Bruna, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, né? Essa abordagem, eu gosto muito, porque ela é muito eficaz para lidar tanto com os sintomas dos transtornos, quanto com as causas. E uma das premissas da TCC é os pensamentos automáticos que vêm na nossa cabeça o tempo todo, porque você já reparou? O tempo todo a gente tem vozes, alguma voz conversando com a gente. É como se fosse uma Fábia que mora aqui dentro da minha cabeça, que fica falando comigo o dia inteiro, né? E ela me julga, essa voz, ela me critica, ela me assombra, ela me dá medo, ela me põe em pânico. Raramente ela me reconhece, raramente ela me exalta, raramente ela me dá força. Em geral, ainda mais se eu assisto o Jornal Nacional ou da Atena, aí que essa voz deita e rola para dizer, olha, o mundo é perigosíssimo, tá tudo ruim e estamos ferrados, né? E por causa das noites E mal dormidas também. Eu vejo muita gente reclamando de sono, mas faz o seguinte: começa a mudar um pouco a programação da TV, aqui na questão do plano físico, e aí começa a mudar um pouco, né? Ir para coisas mais leves, ouvir uma musiquinha gostosa, preparar o teu ambiente de sono, porque todos os especialistas em sono que eu já vi de artigo, eles falam, tem que haver uma preparação, tem que haver uma alimentação mais leve, pelo menos 1 hora antes de dormir. E para nós, né, que busca essa questão da espiritualidade, fazer preces, pedir, né, para o nosso anjo da guarda, para o nosso mentor estar com a gente, porque quando a gente adormece, a nossa máquina, né, ela está num certo repouso, mas por dentro está tudo funcionando, ó, e nosso espírito vai para onde ele se sente atraído. Então, se a gente fica nessa sintonia, né, de questões negativas, isso vai refletir no sonho, vai refletir no pesadelo, né? Então, é muito importante que a gente também se reeduque para dormir, né? Porque a gente sabe que muita gente busca medicamento para ajudar. É importante que busque ajuda, né, com um psiquiatra. E no caso, até você pode falar um pouquinho essa diferença entre psicólogo e psiquiatra para a gente. tá, ótima lembrança, porque o psiquiatra, ele é um médico, ele estudou medicina e se especializou, né, ao invés de cardiologista, neurologia, ele escolhe a psiquiatria. Então, ele pode receitar. O psicólogo, ele faz 5 anos lá de formação, mas ele não é habilitado a fazer prescrição médica. O psiquiatra, ele pode ter outras formações que o ajude além de trabalhar a máquina, cérebro, porque ele trabalha o sistema nervoso central, né? O, cada parte, cada glândula, ele vai focar no funcionamento desta máquina maravilhosa que governa tudo, chamada cérebro. E, por consequência, as funções disso. Então, ele está muito mais ligado à bioquímica mesmo do nosso corpo, do nosso sistema nervoso central. Então, a depressão, dependendo do grau, ela precisa mesmo, requer medicamento. A ansiedade também, dependendo no nível, é importante o medicamento. Porém, eu gosto muito de uma ressalva para a gente pensar. Se eu tratar o sintoma, que é depressão, ansiedade, burnout, que é uma síndrome que é muito parecida com a depressão, mas ela tem a ver com um esgotamento profissional, aí está ligado a questões do trabalho. Burnout, todas essas que eu falei, né? Se eu vou lá e trato o sintoma, eu trato o sintoma, eu tiro aquela sensação, aquela taquicardia, eu tiro, no caso da depressão, aquela
aquele estado letárgico, eu tiro esses sintomas, né? A terapia, o psicólogo, ele também te ajuda, o meu trabalho é te ajudar também a reforçar, a tirar os sintomas, te ajudar a sair desse processo de desânimo ou de turvar essa enxurrada de pensamentos, mas também trata a causa. Por quê? Se eu só trato o sintoma, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Porque o remédio, ele vai remediar. Ele só trata o sintoma, aquilo que eu sinto. Mas o que me causa isso? Que questões da minha história, da minha infância, da minha vida lá de trás, do momento que eu fui concebido, óvulo e espermatozoide, já conta. O que isso na minha história tem a ver? A gente tem o inconsciente, você falou da psicanálise, a psicanálise traz, o Freud traz para a gente o conceito do inconsciente. Esse inconsciente, ele é inconsciente, porque a gente até precisa que ele seja, porque ele guarda lá sensações, traumas, vivências muito dolorosas em geral, e ele é esquecido, ele está no nosso inconsciente, mas o detalhe ele governa a gente. 90% das nossas decisões, forma de agir, forma de lidar, de ver o mundo, de ver o futuro, de me ver, tem a ver com esse inconsciente, com essas marcas emocionais. Então, se eu não olho a causa e só fico tratando o sintoma, o remedinho para dormir, o remedinho para, né, ficar mais tranquilinho, o ansiolítico. Se eu só cuido disso, não que ele não pode, mas se eu só fizer isso, eu não olho para a criança lá de trás com um monte de fraturas emocionais, um monte de dores. Eu Tem falo uma para hora os que a meus criança pacientes, interioriza, né? os Ela meus quer socorro, me escuta, me dá atenção, me ajuda. E é isso que a gente sente mesmo, sabe? Eu acho muito importante. Eu, quando comecei a fazer terapia, eu comecei a fazer terapia com 19 anos de idade. Eu passei por muitas coisas na adolescência, que a adolescência é uma coisa muito difícil também, tentativa de suicídio, né? Então, assim, ouvi um comentário aqui, né, sobre a questão dos pensamentos suicidas, e geralmente, sabe o que acontece? Assim, vou falar do meu caso. Eu era aquela criança que, como é que se fala? Quer se autopunir, né? Isso, um amigo meu falava disso também. E a gente quer se autopunir, e aí também, né, a gente dá essa vazão para esses tipos de pensamento. Mas a primeira coisa é a gente se entender como filhos de Deus e buscarmos ferramentas. É fundamental. Se eu não tivesse buscado ajuda, eu não estaria aqui conversando com ninguém. Eu não teria essa família linda que eu tenho hoje. Não teria esses amigos maravilhosos, eu não estaria conversando com você. Então, essa força da vida, que é aquela, parece uma formiguinha, né? Quando a gente está lá embaixo, lá no fundo do poço, e tem hora que a gente enjoa de estar ali, eu não quero ficar mais aqui, não, quero fazer alguma coisa. Aí a gente ressurge. Quem passa por luto também. Eu passei por luto 15 anos atrás. Foi difícil, né? Eu não conseguia assumir aquela dor. Então, assim, eu deixei de visitar minha família por um tempo, até que eu conseguisse entender. Né? E, assim, uma outra coisa que a gente também percebe, déficit de natureza, principalmente nós que passamos por essa fase de pandemia, a gente precisa de, né, caminhar, precisa pisar na terra, sentir essa conexão com a natureza, porque isso também faz parte da cura, não é verdade? Total, Bru. E aí vamos já falar então para a solução, né? Para olhar, a gente está falando tanto dos transtornos, agora vamos pensar juntos aí o que isso que você falou, tá bom. Eu me reconheço ansioso, me reconheço angustiado, me reconheço com medo, me reconheço. E o que eu faço? Né? Então é isso que você falou, eu preciso buscar ajuda. E de novo, como nós somos seres biopsicossociais espirituais, eu não posso olhar só para uma vertente. Nós temos que ter equilíbrio em tudo. Então, eu preciso de ajuda. Olhar para o meu espiritual, sim. E a gente está dentro de uma casa espírita, a gente sabe o quão importante é a gente sintonizar através dos nossos pensamentos e, principalmente, convidar os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, os nossos protetores para estar do nosso lado. Ainda mais agora, porque a gente sabe a vigília que tem que ser
porque o assédio, né, a obsessão está cada vez maior, porque, claro, a gente está num mundo onde ainda esses irmãos mais inferiores deitam e rolam, né? Porque tá tudo aí, o material, o sexo, o jogo, né, o dinheiro, os excessos, as compulsões, tá tudo aí. Então, a gente precisa olhar para esse espiritual, a gente precisa olhar para esse físico, tem que fazer exercício físico. Eu falo para as pessoas, a gente quer fazer omelete, Bruna, sem quebrar ovo. Não tem como, amiga. Eu, na pandemia, emagreci 7 quilos e comecei a pedalar 15 quilômetros por dia. Parece um vício. Eu não fico sem pedalar todo dia. Eu vou até na garoa. Eu até falo, ai meu Deus, melhor não pegar garoa, que esse negócio de gripe. Hoje em dia não é muito bom pegar gripe, né? É um perigo. Mas ainda assim é um vício. Só que foi fácil. Eu refiz reeducação alimentar. Tudo é construção. E assim, lembrando essa questão aí dos irmãos desencarnados, tem gente que fica falando, não, porque são os espíritos ruins que estão fazendo isso comigo. Mas a gente é que libera os buraquinhos na parede. A gente tem, quando a gente nasce, nós nascemos com todos os recursos mentais. Conforme, né, a vida que a gente leva, aquela parede começa a ter pequenas rachaduras, pequenos furos, né? E são justamente esses pensamentos autossabotadores que a gente vai alimentando ao longo da vida. Então, quando a gente vai buscar ajuda numa casa espírita, a primeira questão, a gente, além de reconhecer que nós também fazemos más escolhas e está tudo bem, a gente precisa entender o porquê que a gente escolheu daquela forma, e olha, não, está na hora de eu buscar um caminho novo, né? Que é pelo conhecimento, é pelo tratamento, jamais deixar de fazer tratamento médico porque está fazendo espiritual, tem que manter os dois. Eu, quando eu parei de tomar medicação controlada, eu fui na psiquiatra, conversei com ela e ela me liberou, né? Eu passei por pouco tempo, mas assim, eu tive a oportunidade de viajar para um lugar que tinha cachoeira, né? Fiquei 10 dias eu sozinha, comigo mesma, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de fazer algo assim, isso facilita, né? Porque vai mudar toda a parte. Perfeito, Bruno. Muda tudo. Perfeito. Então, sempre com essa parceria. Médico da Terra, né? Seja psicólogo, seja neurologista, seja de outras áreas, e essa preocupação de trabalhar com a área interdisciplinar da saúde e da psicologia. Aí a gente consegue caminhar também, né? Dessas reflexões. E eu vou ler até um comentáriozinho aqui do senhor Sidney. Boa noite, senhor Sidney. O Bru, deixa eu só fechar o que... Oi? Só deixar fechar o que você falou, que é muito importante. Então, ó, caminhar, ficar com a natureza. E aí, mas eu não moro perto da praia. Vai numa grama, caminha na grama, pedala. Meditação. A gente treina a nossa mente em estar no presente fazendo meditação. A meditação é um exercício, igual o exercício físico é para fortalecer o corpo, a meditação fortalece estar no hoje, estar no agora, estar no presente, parar de ficar sofrendo pelo aquilo que nem chegou e também não ficar olhando o passado. Então, olha só, meditação, cursos de autoconhecimento. Hoje em dia, o que tem de ferramenta na internet, no online, tudo, né? Terapia em grupo, constelações sistêmicas, enfim, uma rotina produtiva, como você falou, uma alimentação saudável. A gente come tanto lixo, meu Deus, eu percebi isso agora que eu fiz essa reeducação. O açúcar, ele vicia tanto quanto a cocaína, e ele é tão maléfico quanto qualquer outra droga. A farinha branca, o açúcar é muito maléfico, só que a gente não percebe. Por quê? Porque a indústria, o marketing faz a gente acreditar que é uma delícia comer um bolo de chocolate, né? O organismo então, e é viciante, é mais fácil você sair da cocaína do que parar de comer açúcar. Eu tive abstinência, eu parecia uma cracuda, querendo chocolate, e hoje eu ainda como chocolate, só que 100% cacau, no máximo 70% cacau, e não puro açúcar, né? Então, mudar a alimentação, mudar a rotina do sono, isso tudo que eu falo para os meus pacientes. Vai fazer uma meditação, vai caminhar, vai ter momentos de lazer. Mas eu não posso sair. Tá bom, vai numa praça.
vai fazer o que você gosta, vai conversar, vai fazer um bolo low carb, né? Terapias ocupacionais, um crochê, um artesanato, o yoga, terapia. exato, né? E a psicoterapia, quando que eu busco a psicoterapia? Quando eu percebo que eu não estou enfrentando direito. Primeiro, estou sendo vítima, não estou me autorresponsabilizando, estou terceirizando para o marido, para a esposa, para os filhos. A culpa é dos meus filhos, a culpa é da pandemia, a culpa é do governo. Então, isso é muito importante, né, Bru? A gente tomar as rédeas, parar do vitimismo, parar da zona de conforto e falar, escuta, é plantação e colheita. O que eu estou plantando na minha vida? E depois a colheita é obrigatória. Isso o Espiritismo fala muito, né? A colheita é livre, mas a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, veja isso, né? Eu estou fazendo abuso de substância, usando muito álcool. Na pandemia, as pessoas aumentaram 40% o consumo de vinho, porque quer entorpecer, né? Poxa, eu estou entorpecendo, eu estou mascarando, não tem jeito. Desculpa. A dor, né? Amortecer a dor, porque às vezes é o recurso mais próximo. Por que eu vou enfrentar uma terapia se eu tenho um vinho aqui para me dar uma amortecida e me deixar acordar no outro dia, com dor de cabeça ainda? Terapia, olha, antigamente a gente ouvia muito, né? Terapia? Imagina, terapia é tomar cerveja com os meus amigos. Será? Será que eles têm uma escuta especializada? Vai te ajudar a encontrar as suas questões, olhar para aquilo que é importante, ver as causas. Mas aí é autorresponsabilidade, né? Depois a gente não pode achar que a gente é vítima da vida, né? É verdade. A gente tem um livre-arbítrio. Eu queria dar uma lida nos comentários do seu Sidney, porque Vamos lá. Apontamentos essenciais para a gente. E aí eu vou ler na sequência, são 2 comentários que ele colocou aqui. O segredo para sair da depressão é usar o poder divino que existe em nós. A chave para isso é a fé. Se não tenho fé no remédio, ele não dá certo. Se eu não confio no terapeuta, não funciona. Se eu não confio no poder de Deus, não adianta. Eu preciso confiar, ter fé. Deixar essa coisa do controle, né? Então, assim, a gente passa, né, anos da nossa vida num comportamento específico. Então, isso, a gente tem que começar a se movimentar na tentativa de colocar comportamentos novos, né? Então, a gente tem que ir desenvolvendo essa confiança. Então, essa importância das palestras, dos estudos, que é justamente para abrir nossa mente. É tirar o velho e colocar o novo, né? Então, ontem, na quinta, a gente falou, na quarta-feira, perdão, a gente falou sobre as virtudes, né? Porque a virtude, ela é uma construção de hábito ao longo de todas as encarnações que a gente veio, né? Então, a gente saiu daquele estado selvagem, do instinto, e devagarzinho a gente foi se apurando e conquistando algumas virtudes, né? E isso é conquista do espírito. Então, é importante a gente buscar essas ferramentas na espiritualidade, né, na psicoterapia, com o apoio do psiquiatra, esse apoio multidisciplinar, né? Essa autoanálise, puxa, né? Deixa eu me entender, deixa eu ver por que eu me sinto assim. E às vezes a gente vai passando, a gente vai enterrando as coisas, né? Quando a gente vê ali embaixo do tapete, assim, meu Deus, por onde eu começo, né? Então é importante a gente ter essa noção, porque a gente passa 30 anos num comportamento e em 10 minutos a gente quer ter uma solução para tirar aquilo, e não é, né? Então, se a gente não tiver essa força de vontade, então, é justamente o que Kardec fala, né, do espírito exercitar o poder da vontade para que ele possa caminhar na evolução. Porque se ele não colocar o poder da vontade, ele vai continuar estagnado, e aí que vem a questão do sofrimento. Porque é que nem aquela brincadeira lá né, aquela história do passarinho, né? Tá lá a águia, a mamãe, né? E o águia filhotinho. Aí a águia tá com medo, aí a águia fala, vai! Né? E aí, de repente, ele percebe que sabe voar, né? Então, tem uma hora a gente tem que tomar cuidado com isso, para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Então, vamos aproveitar que estamos todos aqui, que temos nessas palestras maravilhosas, né? Esse conhecimento, esse estudo que a gente tem aqui, porque isso é uma oportunidade de a gente, né, chegar a Deus por amor, né? A gente se dar esse presente de buscar nossas melhorias pelo amor,
né? E tem também a questão da dor, que a maioria vem para o espiritismo por conta da dor, e por outras religiões também é da mesma forma, porque a pessoa está exausta, né? Então, Jesus fala, meu jugo é leve, né? Então, esse convite que Jesus faz para todos nós, é para que a gente busque a felicidade, porque é o nosso destino, né? Então, a gente precisa tirar essa sujeira embaixo do tapete, né? Para que a gente consiga ver a luz que nós somos, né? Então, sejamos luz. Acho que essa é uma frase que eu acho belíssima, que a gente precisa aplicar na vida da gente, né? Precisa tirar esses véus que a gente mesmo colocou, né? Por conta da nossa ignorância, né? Então, quando tem aquela frase, muito será pedido, né? Para quem muito foi dado, né? Ou muito será cobrado. Então, a gente que já está caminhando um pouquinho mais, a gente sabe, né? É diferente de quem está chegando agora, né? Mas a gente não pode deixar a peteca cair, não. A gente sabe, a gente sente, né? A gente vive as provações do dia a dia, né? Não é porque a gente é espírita que a gente está isento, não. Estamos caminhando juntos, né? A diferença é que a gente conhece ferramenta. Então, a gente vê luz, né? As coisas estão iluminadas no nosso caminho. É bom que a gente tem mais uma opção ainda, né? Que a gente sabe o Graças quanto a a espiritualidade ela é maravilhosa e que basta a gente conectar, né? E aí, assim, já para ir fechando, né? Que a gente já está nos finalmente, eu queria só reforçar tudo isso que você maravilhosamente falou, Bru. E assim, a gente precisa assumir um compromisso da mudança. Então, a dica de ouro é: se comprometa com as mudanças que você sabe que você precisa e faz o seu plano de ação. Então, se preocupa com aquilo que de fato é relevante, que é aquilo que você tem controle, esquece, limpa a sua mente, observa os seus pensamentos e traz esses pensamentos bons para que você consiga transformar esses pensamentos em sentimentos bons, né? E o mais importante é se comprometer com a sua mudança através da ação, porque é importante a gente rezar, ter os protetores, ter os mentores, é importante fazer caminhada, é importante meditar, é importante fazer yoga, é importante respiração diafragmática, é importante tudo isso, mas de nada adianta se a gente não tem ação para as mudanças, e a ação o que eu vou fazer depois dessa palestra? Uma primeira mudança. E pode ser assim. Uma perguntinha do Nelson, bem rapidinho. Ele pergunta se terapia com psicólogo em grupo seria mais eficiente ou se terapia individual. O que você sugere? Quem é? É o Nelson Luiz Martins. Ai, Nelson, que pergunta mais difícil, porque eu sou psicóloga clínica individual e eu tenho formação em terapia de grupo, né? Terapia comunitária. Eu faço rodas de conversa. E as duas intervenções, elas são maravilhosas, maravilhosas. O individual, obviamente, você tem ali os 50 minutos da sessão exclusivo para você, né? Então, é você e o terapeuta ali trazendo questionamentos, trazendo provocações para te ajudar a chegar nas respostas, a te ajudar a olhar o que você precisa. Sim. E o grupo é mágico, eu amo, eu tô morrendo de saudade da terapia, da roda de terapia em grupo, gente, porque o grupo tem uma magia que é assim, eu não preciso, às vezes, tá lá, sendo eu a pessoa, né, como no individual, tá no individual, eu posso olhar a Bruna, o que ela tá trazendo, e através da fala, da experiência, de tudo aquilo que ela vem, eu posso olhar e aprender, né? E neste trabalho de terapia de grupo, o grupo constrói junto esse saber, né? Então, eu não vou dar conselho para a Bruna, mas eu falo, olha, Bruna, nesse problema que você vive, nessa angústia sua do momento, eu já senti isso, já vivi isso na minha vida, e eu fiz desse jeito. E para mim foi muito bom. E aí eu olho e falo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não é que é verdade? Uma pergunta, Fábio. Olha, é uma provocaçãozinha aqui, ó. O que você acha?
é difícil encontrar bons profissionais ou somos nós que colocamos resistência? Os dois, as duas opções válidas. Claro, em qualquer profissão, médico, engenheiro, pedreiro, marceneiro, qualquer cabeleireiro, qualquer profissão tem bons profissionais que estudam, que levam a sério, que se comprometem. E tem profissionais que não têm tudo isso, né? Eu acho que, assim, eu vou falar por mim, por exemplo, eu sou psicóloga, eu decidi ser psicóloga aos 14 anos, quando eu estava no colégio, indo para o colegial, e um professor meu começou a falar de Freud, e eu também olhava para as relações, eu olhava principalmente para o meu pai e para minha mãe, eu via os dois se engalfinhando em casa, e eu falava, meu Deus, e aí eu olhava para as relações de uma forma geral, eu falava, meu Deus, o que faz as pessoas serem assim? Elas falam uma coisa, mas fazem outra. Achava tão estranho. Eu, no meu auge dos meus 13, 14 anos, deve ter um lugar, deve ter uma ciência para estudar isso. Deve ter uma explicação. Não é possível. O ser humano é muito complexo, ele é muito contraditório, né? A gente fala uma coisa, faz outra, sente uma, mas faz outra. Aí, quando e aí o kardecismo, o Freud foi contemporâneo do Kardec, né? Eles eram da mesma época e eles trocaram figurinhas, Kardec e Freud. E o espiritismo, Uau! quando eu soube disso, quando eu soube disso, eu falei, yes, tô muito certa na minha escolha, né? Então, outra coisa, isso é que não vai parar mais, deixa eu resumir. Um trabalho, né, que, assim, pelos bastidores, né, não vou dizer que seja oficialmente, mas que eu tenho visto nas palestras, é que o Freud, ele deu um passo um pouquinho atrás, ele sabia de todas as questões espirituais, mas foi com Jung que houve, né, essa abertura maior dessas questões. Né? Aí depois veio a psicologia transpessoal muito depois, enfim, né, como você percebe, né, essas raízes aí, né, se ampliando e os conhecimentos se aproximando. Eles então, são todos entrelaçados, né? Exatamente. E aí, para alinhavar, estar ligado ao seu propósito de vida, isso é outra pergunta fundamental. Outra dica de ouro, que o povo gosta de dica. Qual é o seu propósito? Qual é o seu legado? Olha para a tua vida e pensa assim, tudo que eu faço hoje tem a ver com o meu propósito? Aquilo que me move, aquele foguinho que me faz acordar de manhã e falar, nossa, que delícia. A psicologia, para mim, é isso. Eu estava no corporativo, mais de 20 anos, eu falei, não, o corporativo é maravilhoso, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi, mas eu falei, não, eu quero a psicologia pura, eu quero a psicologia clínica. E eu fiz essa transição para mergulhar, e eu amo, para mim é uma diversão. Eu estava falando com uma psicanalista antes da gente conversar, meu Deus, que delícia você ajudar o paciente a desmembrar, porque nós somos um emaranhado, né, um novelo, ajudar a pessoa a pegar um fiozinho e puxar e começar a desembaralhar todo esse novelo que é a nossa cabeça, nosso sentir, nossa vida, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem, sim, muito psicólogo ruim, como tem muito médico ruim, como tem muito engenheiro ruim, mas se a pessoa vai pelo propósito, isso tem que já se dar uma chance, né? Tem que ir experimentando mesmo. Veja, assim, essa coisa do autoconhecimento também é fundamental, isso ajuda bastante na escolha do psicólogo lá na frente. Sim, e outra, veja se às vezes não é uma autossabotagem, não é uma muleta que eu quero para falar, tá vendo? Por isso que eu não me autoconheço, só tem picareta. Será? São pensamentos distorcidos. Isso chama-se pensamento distorcido. Será que é falso ou é verdadeiro esse pensamento? Todos os psicólogos são ruins? Ou todo mundo vai me enrolar? Pois, a gente não está preparado para mexer naquela ferida, né? A gente quer tampar tanto, que até a nossa mente apaga aquela informação. E aí, quando a gente, né? É que assim, o psicólogo, ele é muito respeitoso, o psicanalista também, né? Ele aprende isso. Junto com você, ele vai olhar o problema por fora, né, quando você vai trazer a situação para ele, né? E assim, o psicólogo, ele tem a ferramenta do conhecimento, ele não vai ter julgamento,
Ele vai trazer as informações e conhecimento dele para te ajudar a enxergar, e é exatamente isso, puxar o fiozinho, né, condutor das questões, para que você tenha a oportunidade de lidar aquilo de uma forma melhor, de transformar aquela situação, de dar novo significado. Acho que esse é o ponto-chave do psicólogo, do terapeuta, do psicanalista, né? É você dar um novo significado para a sua vida e para as coisas que você lida. Novos contornos para a forma de ver o mundo e me ver. É isso mesmo. Verdade. E é possível, mas precisa de comprometimento. De quem? Exatamente. Da Bruna? Da Fábia? De mim? Eu tenho livre-arbítrio para falar, agora vai. Chega dessa palhaçada, eu vou mudar. E é hoje. Exatamente. Fácil? Não é fácil. Não é fácil. Porque a gente resiste e mudar dá trabalho. Dá trabalho, porque eu vou ter que me recondicionar a novas coisas, a novos hábitos. É difícil, sim, mas vale a pena, porque é mais difícil permanecer na dor, permanecer no sofrimento, permanecer nessa ignorância, naquilo que me aprisiona. É muito pior eu ficar preso aos meus vícios, às minhas reclamações, às minhas autossabotagens, do que eu enfrentar a mudança. Então, dificuldade por dificuldade, mete as caras, mete o pé e vai, né? É verdade. Bom, vamos fazer o encerramento, então, que a gente passou um pouquinho do nosso tempo, mas foi fundamental tudo que foi discutido aqui. Divulguem este trabalho para os colegas, para as pessoas que vocês percebem que estão com dificuldades emocionais. Eu divulguei com os meus colegas da faculdade também, porque eu sei que mesmo quem é universitário também passa por questões emocionais, isso atrapalha a construção do conhecimento, né? Então, vamos fazer a finalização com uma prece, né? Só quero agradecer imensamente, primeiríssimo a você, uma querida, que só foi e me ajudou muito. Uma honra. Obrigada, minha querida. E a todos os nossos amigos que ficaram com a gente, que ajudaram, que foram compondo, né? Eu adoro. Então, para mim é um prazer e uma honra, viu? Obrigada. Acompanhe a gente na prece. Claro. E aí, certo, tá bom? A minha prima tá por aí hoje, né, Citinha? Bom, Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos todo o suporte, toda a preparação deste ambiente, essa conversa gostosa, essa inspiração pelas perguntas, né? Esse momento que a gente compartilhou tanto conhecimento, que isso seja um estímulo para que a gente busque a mudança necessária. E assim, agradecemos a presença de todos e nos vemos nos próximos encontros. Muito obrigada, Senhor. Agradeço também aos mentores da casa que acompanham o nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Eu amei. Nossa, eu vou querer ver isso de novo depois. Eu vou divulgar com a gente também, né? E às vezes a gente vê que tem um pessoal que fica meio escondidinho, né? Olha aqui, ó, uma dica que legal. Né? Vai abrir a cabeça de muita gente. Posso só falar uma coisa que me soprou aqui na hora da prece? Pode falar. Que toda vez que eu entro para um trabalho, principalmente os atendimentos, eu respiro com meus pacientes. Eu falo assim, olha, antes da gente começar, vamos respirar? Até para aterrissar, para a gente entrar. E a hora que eu respiro, eu vou fazendo uma prece mental e pedindo, Deus, põe na minha boca e na minha cabeça tudo aquilo que esse paciente precisa ouvir agora. Me faz o seu instrumento. E eu canto a prece de São Francisco de Assis, né? E agora eu senti um barulhinho assim, eu tô com você, sabe assim? Então, gente, psicologia, aliás, qualquer coisa, né? Até me emociona. Porque tudo que você faz com a sua alma, com o seu coração, a espiritualidade está junto, né? Então, nossa, como eu estou abraçada no meu trabalho. Então, graças a Deus, eu não estou sozinha, porque às vezes, quando você se depara com algumas questões duras das pessoas, eu falo, Deus, fala o que eu preciso fazer agora, porque não tem psicologia aqui mais não, agora é Deus. Então, é tudo uma mescla, né? Então, o plano espiritual é incrível. Me senti abraçada. Obrigada. E, né, só para fechar o último comentário, né, que eu até vi o seu Sidney falar, que quando
a casa espírita não consegue auxiliar, é necessário essa busca do psicólogo, desse profissional, né? Sempre lembrar dessa parceria. Nem sempre o psicólogo vai ter uma linha espírita, mas às vezes acontece de ter, né? Às vezes você descobre até no meio da conversa, né? Que aí isso facilita muito mais, o olhar é mais amplo ainda. Mas mesmo que não seja, busquem ajuda, porque isso é fundamental. Porque às vezes a gente está patinando e está perdendo tempo, né? E aí, quando passa lá para o outro lado, ai, meu Deus, eu não aproveitei nada da minha vida. Ai, eu não fiz o que eu queria. Porque a gente se perde nos problemas, né? Então, fica essa dica para todo mundo. Muito obrigada, gente, pela paciência, pela audiência, e estamos aí à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigada, Fábio. Um beijo para você. Deus te abençoe. Obrigada a você, queridíssima. Me ajudou muito. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijão. Tchau. Tchau.